Boa noite. Boa noite. Como o Galás falou, toda vez a gente fala a mesma coisa, feliz, sentimento de gratidão, porque é verdadeiro, é exatamente isso que a gente sente cada vez que a gente tem a oportunidade de estar aqui na frente, né? Falando um pouquinho sobre a mensagem do Cristo. E a gente vai conversar um pouquinho, viu, Galás? 32 folhas eu trouxe hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre a mudança que queremos. E aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz para mim quando eu peguei esse tema. Que mudança que nós queremos? Será que a gente realmente quer alguma mudança, né? No que implicam essas mudanças na nossa vida? Quando que realmente essas mudanças são necessárias? Por que a gente resiste tanto a elas? E aí eu pergunto, a gente está mais voltado para as mudanças, ao cultivo das mudanças interiores, ou a gente está mais voltado ao cultivo das mudanças exteriores, externas? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, e para a gente entender um pouquinho sobre isso, vamos entender o que significa mudança, o que quer dizer a palavra mudar. Quer dizer dar outra direção, arrumar outro modo, deixar uma coisa por outra, transformar. No nosso vocabulário, né, quando a gente fala redirecionar, mudar a rota, buscar outro rumo. Então, para nos ajudar a entender, né, a necessidade dessa mudança na nossa vida, eu trouxe, claro, né, a gente recorreu àquele que Deus enviou para nós, o Mestre. O Jesus, aquele que nos guia, aquele que nos orienta. E toda vez que eu venho aqui na frente, que eu falo isso sobre Jesus, não é um adjetivo, uma maneira, é verdadeiro. Porque é Ele que na dificuldade, que na alegria, que na dor, que nos ajuda, que nos orienta. E quando eu falo nos sustenta naquele momento que está tão difícil. Eu tenho essa ideia, sustenta mesmo. Então, Jesus é esse na nossa vida, por isso que sempre, na dificuldade e na dúvida, a gente recorre a Ele. E se a gente voltar, né, se a gente recorrer a todas as suas mensagens, quando a gente chega lá no Evangelho, a gente vai ver que, de uma maneira geral, Jesus está sempre nos aconselhando a essa mudança, né? Se a gente pegar as falas dele, quando ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, é Ele nos orientando a isso, né? A essa mudança, a essa transformação. Quando Ele diz, pegue a tua cruz e siga-me. Ele não fala para a gente só seguir. Ele fala para a gente pegar a nossa cruz. E o que é a nossa cruz? São as nossas dificuldades, são os nossos medos, são as nossas más tendências ainda, é tudo aquilo que a gente precisa modificar, transformar. Pegue e siga. Quando Ele diz, vai e não peques mais, muda a rota, muda a direção. Ele está falando, deixa isso que não está bom e troca por isso. Então a gente entende que Jesus sempre nos orienta, né? Sempre nos aconselha a essa mudança. E é por isso que as mudanças, né, elas estão sempre se apresentando na nossa vida, o que na maioria das vezes torna a nossa vida muito desafiadora. É muito difícil, né? Quando a gente acha que está tudo indo bem, quando a gente acha que já aprendeu, quando a gente acha que já se acostumou, que já se adaptou. Tem uma fase, às vezes, ali na vida da gente, que está indo tudo tão direitinho que às vezes dá até medo. E aí vem a vida e nos apresenta as mudanças, né? Nos mostrando que a gente ainda tem muitas dificuldades, né? Que a gente ainda tem muitas ignorâncias, a gente ainda tem muitas inabilidades, incapacidades, né? O que sempre nos assusta. Porque a gente tem uma grande dificuldade em lidar com isso. Como eu já disse antes aqui, a gente tem uma dificuldade em sair da nossa zona de conforto. A gente tem uma dificuldade com esse processo de mudança. E às vezes a gente nem está tão confortável assim. Às vezes a gente está naquela situação que está doendo, está incomodando, está machucando, mas eu já estou há tanto tempo aqui, eu já me adaptei aqui. E aí eu tenho essa dificuldade em mudar, em transformar e dar um passo adiante, né? Então, toda vez que essas mudanças são apresentadas a nós, traz de uma maneira ou de outra um certo desconforto.
traz uma dificuldade para a gente, né? Só que esse sentimento de mudança, ele é natural. Ele está incluso na nossa proposta de vida, né? Porque a proposta da nossa encarnação aqui é essa, é a nossa transformação, é a nossa mudança. Esse é o objetivo, é por isso que nós estamos aqui, para mudar, para melhorar, para transformar, evoluir, crescer. Esse é o objetivo, né? E se a gente observar todas as criações divinas, tudo que Deus criou, se a gente olhar a natureza, as plantas, o sistema solar, tudo vai passando por esse processo de mudança. O tempo todo observando, a gente vê que a semente, você coloca ela no solo, ela brota, ela nasce, a planta nasce, dá o fruto amadurece, cai a semente novamente. Então, é esse processo de mudança, tudo vai passando por esse processo. Inclusive nós, né? E aí o que Deus fez? Deus criou, nos criou, né, tendo impresso na gente toda essa lei divina, né, todo esse conceito do amor, do significado, da prática, né? Só que todo esse conceito, quando a gente fala que a gente tem a centelha divina, quando a gente pergunta onde que estão as leis de Deus, que a gente diz está na nossa consciência, porque a gente tem uma parte de Deus em nós. E como que a gente faz para entender? Como que a gente faz para compreender toda essa lei, né? Como que ela é compreendida por nós? Como que Deus fez isso? Ele nos apresenta, ele nos ofereceu o sistema da reencarnação. Para quê? Para que a gente possa ir tendo, né, várias oportunidades e vivenciando, né, alguns contextos diferentes que vai nos dando oportunidade de exercitar reflexões diferentes, né? É por isso que Deus, o sistema da reencarnação, a gente vai vivenciando situações diferentes, vai trazendo para a gente essa compreensão que a gente precisa. E aí eu pergunto, quem melhor vem e nos esclarece sobre esse sistema da reencarnação que Deus nos apresenta? Eu vou pegar um golinho d'água que eu estou com a boca seca. Nem comecei a falar ainda. A doutrina espírita. É a doutrina espírita que vem e nos esclarece todo esse sistema da reencarnação. Jesus disse que enviaria para nós o Consolador prometido e realmente enviou. E o nome cai muito bem, porque a doutrina espírita faz isso, nos consola, né? A doutrina espírita explicou para nós de uma maneira bem simples e natural todo esse processo da reencarnação. Desmistificou muita coisa, trouxe com simplicidade para a gente esse processo que é natural, é de Deus, né? E ela nos consola quando me traz o entendimento. A doutrina espírita me consola quando o meu filho retorna para casa antes de mim. Eu entendo, eu me sinto consolado quando eu entendo. A doutrina espírita me consola quando eu passo por uma doença grave, às vezes, um câncer que dói, que machuca, que judia. E a doutrina traz esse entendimento, traz esse consolo, né? Então foi a doutrina que veio nos esclarecer todo esse processo que Deus nos enviou, né? E como é que funciona esse processo da reencarnação? Então eu venho aqui com esse corpo físico, né? Numa determinada cultura, né? Numa determinada posição social, com uma determinada saúde, e eu sou provocado de determinadas maneiras, né? E eu vou vivendo aí algumas relações com o mundo que são compatíveis com todo esse contexto, né? Que eu fui inserido. E aí depois eu vou para uma outra encarnação, venho com umas outras condições físicas, socioeconômicas, culturais, né? E todo esse novo cenário também vai provocando em mim algumas reflexões. Porque o que são? São essas reflexões que vão despertando essa inteligência, essa compreensão que eu tenho que ter, né? Da lei da vida. Então eu parto lá da simplicidade, né, da ignorância, e vou para uma trajetória física, aqui, numa roupagem que me é projetada com um objetivo: promover em mim aquele aprendizado que eu já estou pronto para receber, para aprender, né? E assim a gente tem toda essa lei de amor para conhecer, para compreender, para exercitar, até que a gente chegue e se harmonize com ela, né? Até que a gente seja feliz, puro, né? Só que isso não é possível em uma única encarnação aqui.
Não tem como a gente compreender e aprender tudo isso numa única vez só. Até porque toda essa encarnação que a gente vive aqui, ela traz para a gente alguns desgastes, né? Ela traz alguns acúmulos, né? Desgaste emocional, psíquico. E a gente precisa o quê, então? A gente precisa de pausas. E o que seriam essas pausas? É o momento de parar. É aquele momento que a gente volta para casa. É quando desencarna, é quando morre, é quando vira a plaquinha. É aquele momento que faz pi, parou, pausou. Simples e natural, desse jeito, né? E é por isso que a gente precisa dessas pausas, para a gente poder refletir, né? Para a gente poder ver tudo o que nós fizemos, para avaliar toda a nossa conduta, para revisar, né? Todo o aprendizado. E aí a gente volta lá para o plano espiritual e a gente, através da espiritualidade maior que nos auxilia, nos orienta, né? Nos conduz, até que a gente esteja pronto para novamente absorver um novo aprendizado. E aí eu venho novamente, planejo uma nova encarnação, né? E aí, novamente, pauso, desencarno, retorno, faço toda aquela revisão do que eu vivi aqui. Então, assim, a gente vai vivendo inúmeras, né, as experiências que a gente tem aqui. E essas experiências, elas não acontecem por acaso, né? Não é numa sorte. Ninguém, em algum momento, alguém falava, manda a Patrícia lá naquela cidadezinha do interior, vamos ver o que dá lá. Vamos ver como que ela se vira, vamos ver como que ela se sai quando ela chega lá. De maneira nenhuma. Deus é Pai. Deus é bom, é justo. Deus tem cuidado para conosco, né? Então, o que acontece? Toda a nossa encarnação, ela é projetada, ela é arquitetada, porque a partir do aprendizado que eu já estou pronto, que eu estou preparado para ter, a espiritualidade começa, né, a selecionar todo o contexto que eu vou ser inserido nessa próxima encarnação. E para que a gente venha e consiga aprender todos esses pontos específicos, né, que a gente está pronto para aprender, a gente precisa de um pai com determinadas características, a gente precisa de uma mãe com determinadas características, a gente precisa ser inserido num contexto físico, num contexto econômico, sociocultural, né? A gente precisa vir com um corpo físico, né, com determinadas características, um corpo que vai provocar em mim, vai me auxiliar, vai trazer algumas facilidades e às vezes também vai trazer algumas dificuldades, né? Tudo isso é arquitetado para que a gente venha e tenha na nossa trajetória toda uma relação com o mundo, com a matéria, com as pessoas, né? Que vai provocar em mim todo esse amadurecimento que eu estou pronto para ter. É por isso que cada um tem uma vida, né? Porque o corpo que você tem, a família que você tem, o contexto que você foi inserido e todas, né, essas características foi arquitetado em coerência com a sua necessidade de aprendizado e de amadurecimento. Porque o ponto que você está é diferente do outro e diferente do outro, né? É por isso que a gente é sempre inserido em contextos diferentes. Embora às vezes a gente vivencie, né, algumas experiências semelhantes, né? E aí então eu venho dentro de toda essa arquitetura, né, com todo esse cuidado, e eu começo a ser provocado a agir e a reagir com todos esses elementos que se apresentam na minha vida. E mais uma vez, com a misericórdia de Deus, que nos dá o livre-arbítrio, eu vou fazendo o quê? Eu vou fazendo nessa minha trajetória as minhas escolhas. E aí eu vou vivendo o efeito dessas minhas escolhas. Como eu sei se o efeito dessas minhas escolhas são boas ou não? Então eu entendo que essas escolhas vão me direcionando. E se eu começo a ter um efeito bom, eu entendo que eu estou agindo bem, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a lei da vida. Agora, se o resultado dessas minhas escolhas é a dor, aí o que eu faço? Eu paro, eu começo a refletir. Afinal de contas, essa é a função da dor, né? É fazer com que a gente pare, é fazer com que a gente reflita, né? É fazer com que a gente se olhe, né? Traz a gente para essa reflexão. Porque se não fosse assim, se eu não tivesse esse momento de dor para
parar para olhar e tentar entender, tem alguma coisa errada aqui. Eu ia vivendo a vida aí como se eu estivesse numa festa, né? Eu ia lá brincando, dançando, cantando, como se tivesse tudo bem. Então, essa dor serve para a gente se olhar, né? Para a gente descobrir as nossas imaturidades, né? Descobrir tudo aquilo que a gente ainda precisa desenvolver. E assim Deus providencia a nossa trajetória, na nossa trajetória, todos os elementos, né? Que vão nos trazendo um certo bem-estar, vai trazer algumas alegrias, vai trazer alguns desconfortos, só que também vai trazer alguns desconfortos. Vão me desafiar. Porque é nesse desconforto, é no desafio de não saber, às vezes, como lidar com algumas situações, que eu me confronto comigo mesmo. É quando eu olho, né, para as minhas ignorâncias, quando eu olho para as minhas imaturidades, e a partir dessa percepção das minhas ignorâncias e das minhas imaturidades, eu começo a me sentir motivado a me dedicar a essa mudança. Eu começo a querer essa transformação. É quando eu canso de ser quem eu sou. É quando eu já estou cansado de repetir os mesmos erros. É quando eu não aguento mais esse padrão comportamental de pegar e receber toda vez, colher as mesmas consequências, né? E aí eu começo a aceitar essa proposta, né? Uma nova conduta. Porque a proposta da encarnação é essa. A proposta da encarnação é a nossa mudança. E Deus é tão bom, é tão perfeito, né? Que Ele pegou toda essa nossa trajetória física, né? A nossa encarnação, possibilitou toda essa arquitetura, né? Das experiências que a gente vai precisar ter para despertar o aprendizado que cada um está pronto para ter. E Ele dividiu essa encarnação em fases. Ele dividiu essa encarnação em 4 principais fases. A infância, a fase da adolescência, a fase adulta e a fase idosa. E não foi à toa que Deus fez isso, não. Ele criou toda essa separação de etapas aí para que cada uma delas possa nos oferecer, possa nos ofertar uma proposta, né, de experiência que vai acrescentar, que vai nos ajudar, que vai enriquecer a nossa capacidade de mudar, de melhorar, de evoluir. E aí a gente começa, vamos dar uma passada rápida, né, por essas fases. Vamos começar com a fase da infância, que é a primeira fase. E aí a gente olha e fala, ai, que coisinha mais bonitinha. E eu sempre falo que Deus foi muito sábio, né, quando criou essa embalagem bem bonitinha, né? Que a gente não se engana, a gente sabe que esses bichinhos pequenininhos dão trabalho, né? Viu, Larissa? Vai se preparando, viu? A gente sabe, a gente não se engana, a gente sabe que aí tem um espírito, né? Nós estamos aqui todo mundo mais ou menos do mesmo jeito, então com todas as deficiências, com todas as dificuldades, né? Só que aí Deus foi tão sábio que Ele falou, esse bichinho vai dar trabalho porque chora, faz cocô na fralda, tem que trocar, dá muito trabalho. Vamos botar numa embalagem bonitinha, e funcionou, né? Porque quando a gente chega em casa com essa coisinha linda, todo mundo se derrete, não é assim? Ai, que coisinha mais bonitinha, né? Então essa fase é a fase que a gente ainda tem muitas limitações, né, do nosso organismo físico. Porque nessa fase a gente ainda não consegue falar, a gente não consegue andar, a gente não come sozinho, né? A gente não consegue discernir, a gente ainda não sabe tomar decisão, a gente não tem liberdade, né? A gente é obrigado a parar. Essa fase é o momento que Deus diz assim, filho, calma, para, ouça, sinta, assista. É o momento de observar. É a hora que Deus está falando para a gente, observe. Receba toda essa bagagem desses novos conceitos e some com as que você já tem. Tenha um pouco de paciência que daqui a pouco você vai para o mundo para experimentar. E assim a infância é justamente a fase em que a gente desenvolve o egocentrismo. Por quê? Porque eu começo a achar que eu sou o ser mais importante do mundo. E não é à toa, né? Porque basta eu fazer isso aqui, que todo mundo corre.
É assim que funciona nessa fase, né? Basta eu dar uma gemidinha dessa que aparece alguém, providencia minha comida, providencia minha higiene, providencia um carinho, providencia um agasalho, né? E desse jeito eu começo realmente a achar que eu sou a pessoa mais importante do mundo, né? Até porque a percepção de mundo que eu tenho nessa idade, ela tem uma circunferência muito curta, né? O meu mundo nessa infância se resume a todos aqueles que me rodeiam, que não são tantos assim, né? E aí, na infância, ela vai se resumindo, né, a essas situações de observar, né? E a gente tem que estar muito atento nessa fase, porque é a fase da observação. Então, tudo que eu assisto me leva a tirar interpretações. E eu vou fazendo interpretações nessa fase, vou fazendo interpretações sobre a vida, né? Tudo que eu assisto meu pai, minha mãe ou aqueles que os meus tutores fazendo, eu vou entendendo, né, que é assim que funciona. Então, se eu vejo todos aqueles que me rodeiam felizes, rindo com alguma situação, eu entendo que é bom, mesmo que não seja, né? E a mesma coisa é a negação. Tudo aquilo que eu vejo as pessoas ao meu redor tendo medo, julgando mal ou ficando brava, eu também tendo a conceituar, né, como sendo um erro, como sendo um equívoco, um desconforto. E também nada disso é por acaso, porque afinal de contas, eu estou aqui numa trajetória assistindo o quê? Eu estou assistindo irmãos imperfeitos, né? E sendo assim, eu vou tirar conclusões boas e vou tirar conclusões imperfeitas também, né? Equivocadas. Só que, como eu já disse, nada disso é por acaso, né? Porque quando foi feito todo aquele planejamento reencarnatório, a espiritualidade decidiu quem seria o seu pai, quem seria a sua mãe, e ele sabia desses espíritos, né? Sabia das suas dificuldades, né? Sabia das suas tendências comportamentais, das suas ignorâncias, e mesmo assim escolheram esses espíritos para acompanhar você. Isso vale para os irmãos, para os avós, para os tios, né? Porque na verdade são situações, né, que a gente precisa passar. E eu vou me desenvolvendo cada vez mais nessa fase, eu vou ganhando uma certa liberdade, né? Eu vou atuando mais, eu vou interagindo, eu vou observando, eu vou experimentando alguns comportamentos, eu vou observando, né, alguns comportamentos, e mesmo assim os efeitos estão ainda limitados nessa circunferência muito curta que eu vivo, né, que eu convivo. Só que aí eu saio dessa fase da infância e passo para a fase da adolescência. É quando a vida está me dizendo, vem. É o momento que Deus diz, observou, agora vem, experimenta. E aí eu começo a interagir com o mundo, né, levando em conta as conclusões que eu tirei até agora, daquela fase anterior. E eu começo a viver grandes desafios conceituais nessa fase da adolescência, né? Principalmente sobre o que é certo e sobre o que é errado. Eu começo a ter conflitos em quem eu devo confiar e em quem eu não devo confiar. Isso é natural, né? Porque tudo que me disseram até agora, quando eu chego nessa fase e vou levar para o mundo, não é tão bem aceito assim. As pessoas não reagiram tão bem. É a fase que eu começo a ter alguns conflitos de relacionamento, principalmente com a família, né? Com aqueles que nos ensinaram tudo até agora. É o momento que eu começo a achar que, mãe, eu não posso confiar em você. Você não sabe o que diz, mãe. E por mais que a mãe ou o pai às vezes diga, eu sei, meu filho, eu já passei por isso. Eu já vivi isso. Eu estou falando que eu quero o seu bem. Mesmo assim eu vou achar que não. Você não sabe das coisas, mãe, é outro tempo. Os tempos mudaram. Eu tenho ouvido muito isso em casa. Outros tempos, mãe, eu me sinto pré-histórica às vezes. Parece que eu tenho 100 anos. Não sei de nada, não entendo nada mais. E é natural, né? E aí eu me lembro que há pouco tempo atrás, bem pouco, viu? Eu fazia a mesma coisa, achava que minha mãe não sabia de nada, que não entendia nada, né? E a gente não pode esquecer que também tem um espírito ali.
E a gente não sabe que idade tem esse espírito, a gente não sabe se ele é mais vivido que os pais, se não é, né? Só que a gente tem que ter uma coisa bem clara, que nessa trajetória aqui, eles estão sob a tutela daqueles que chegaram primeiro aqui nessa jornada, que chegaram aqui há mais tempo, né? E eu repito sempre uma coisa em casa. Eu falo, se Deus, sabendo de todas as minhas dificuldades e de todas as minhas imperfeições, confiou você a mim, é porque Ele sabia que eu ia dar conta, é porque Ele sabia que eu era capaz. E às vezes eu completo, é por isso que quem manda aqui sou eu. Quer reclamar, vai reclamar com Deus. Brincadeira. Acho. Então, essa fase da adolescência é quando a gente vive muitos conflitos, né? A gente chega no mundo lá fora e todas as coisas que os pais não aprovavam dentro de casa, que não eram bem-vindas, quando eu faço no mundo lá fora, com as pessoas que eu estou convivendo agora, que eu estou me relacionando, eu vivo efeitos bons. Quando eu tenho essas atitudes, eles reagem bem. E eu começo a viver os conflitos, né? É por isso que a adolescência é uma fase muito difícil. É difícil a gente viver, a gente identificar e concluir nesse momento o que é certo do que é errado, né? O bem do mal. Numa fase que eu quero o quê? Eu quero ser inserido no mundo, né? Eu quero ser aceito pelas pessoas. Eu quero construir relações de confiança. E a reação das pessoas me falam sobre como o mundo funciona, independente de ser certo ou errado. E assim a gente vai passando por essa fase e vai criando os nossos painéis conceituais, até que a gente chega e entra na fase adulta. Exatamente desse jeito. Exatamente com essa cara, né? Um dia a gente acorda, descobre que não é mais adolescente, e aí a gente faz essa cara, o que eu vou fazer agora? É o momento que a vida diz, muda, não tem mais o que fazer, né? Essa fase adulta, a gente recebeu as informações, né? A gente experimentou, a gente aprendeu, a gente tirou algumas conclusões, né? Sabe aquela propaganda daquela menininha que fala, deu, chega, é essa hora aí. É a hora que Deus diz, você veio aqui para mudar, então muda. Foi para isso que você veio aqui. Então essa fase é a fase que a gente vive os nossos maiores extremos psíquicos e emocionais. Porque é quando a vida vai nos levando à mudança de conduta, né? Quando ela vai dizendo, chega, agora chegou a hora de mudar. Vamos mudar. E eu começo a vivenciar neste momento uma série de desafios e de experiências que vão provocando em mim aqueles raciocínios, né? E o entendimento dos meus painéis conceituais. E eu vou mudando alguns conceitos, né? Nessa fase é a hora que eu começo a achar que tudo que até então eu achava que era certo, eu já não acho que é tão certo assim. Tudo que eu gostava muito de fazer, eu já não gosto mais tanto assim. Tudo aquilo que eu achava bonito fazer, eu já não estou achando mais tão bonito assim, né? Pessoas que faziam muito sentido na minha vida, vão deixando de fazer. Porque nessa fase da minha vida, eu vou mudando os meus interesses, né? As situações diferentes vão provocando raciocínios diferentes em mim. E, portanto, vão provocando reflexões diferentes também e, consequentemente, vêm os resultados também diferentes, né? Então, eu vou viver a experiência que me é necessária para despertar toda aquela inteligência que eu me propus, porque agora, nesse momento, eu estou pronta para isso. E eu vou viver exatamente o que eu preciso, né? Nesse momento, para adquirir toda a mudança, toda a transformação que eu estou pronto para adquirir. E aí, dentro dessa batalha transformadora, né? Depois de eu passar por toda essa dificuldade, né? De toda essa transformação, a gente entra na quarta fase, que é a fase idosa. E esse momento é quando Deus diz, calma,
Agora relaxa, desacelera. É quando ele diz reduz a velocidade, né? Diminui as ações. É por isso, inclusive, que a gente começa a ter algumas limitações do nosso organismo físico. Exatamente para parar, exatamente para diminuir, para que a gente possa revisar, para que a gente possa refletir, para que a gente possa rever, né? E relembrar as nossas conclusões. Então percebem como em todas as fases Deus está nos propondo mudanças, novas conclusões. Quando a gente é pequenininho lá, né, na fase da infância, a partir das informações que a gente recebe. Quando a gente chega na adolescência, a partir dos experimentos que a gente vai fazendo. Quando a gente chega na fase adulta, a partir da transformação. E quando a gente chega aí na fase idosa, a partir da reflexão. É por isso que na fase idosa a gente recorda muita coisa, até porque a gente começa a ter mais tempo, né? E a gente vai tendo também algumas limitações orgânicas, uns mais, outros menos, uns têm uma interação maior na sociedade, outros menos, de acordo com a proposta que existe ali para cada um, né? Mas é fato que, na verdade, é uma fase diferente. E além disso, nessa fase, é uma fase importante, porque a gente é chamado a contribuir com aqueles que nos rodeiam, né? A gente é chamado a contribuir com a sociedade. Porque eu tenho mais tempo, eu tenho mais vivência, né? E assim eu consigo tirar as minhas conclusões com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais calma, né? Até porque nessa fase eu já não tenho mais aquela ansiedade, aquela pressa que eu tinha um tempo atrás. Então, eu entendo que eu deveria conseguir orientar mais, aconselhar, ajudar mais, né? Na verdade, a gente tem nessa fase um papel extremamente importante na mudança nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Até que chega nessa hora, termina a nossa trajetória. Aí a gente pausa, né? Retorna novamente o plano espiritual, faz toda aquela revisão, revisa toda essa trajetória que a gente viveu, para compreender por que a gente viveu algumas coisas, né? Por que a gente sentiu determinadas coisas, relembrar algumas trajetórias, alguns comportamentos, alguns sucessos, algumas derrotas, e a gente vai digerindo tudo isso. A gente vai se desfazendo de alguns traumas, a gente vai entendendo algumas situações, alguns sentimentos, alguns ressentimentos, né? Alguns resquícios que ficaram, até que a gente esteja preparado para um novo aprendizado. E aí a gente chega e vai vivenciar uma nova experiência, né? Assim, a mudança faz parte da nossa vida. O que a gente não pode é dramatizar a nossa vida em nome da mudança. Porque isso realmente seria fruto da nossa ignorância, né? Se eu vim aqui para mudar, eu vou mudar. E se eu continuar vivendo sempre mais do mesmo, então é claro que eu não vou conseguir. É por isso que a vida muda. É por isso que tudo muda e a gente precisa considerar que Deus criou, né, a matéria, nos coloca aqui no mundo material, porque tudo que tem aqui na matéria nos serve de instrumento, né? No exercício dessa nossa inteligência. E assim é na interação com o nosso mundo material que eu vou aplicando essa minha inteligência em ações. E ao agir eu vou vivendo, né, o efeito disso tudo e vou me conhecendo. Vou me conhecendo, vou me identificando, vou vendo todas as minhas fortalezas, né? E vou me sentindo seguro para estar colocando em prática, né? Vou identificando as minhas imaturidades. E aí eu vou me sentindo motivado a trabalhar tudo aquilo que eu vou descobrindo que não está bom. Tudo aquilo que eu vou descobrindo que tem que ser transformado, né? E sendo assim, não tem jeito, né? A vida sempre vai estar me colocando em um ponto de mudança e de desconforto. Porque quando eu não sei lidar, quando eu encontro desconforto, quando eu encontro a dificuldade, né? Eu começo a me conhecer. Eu começo a olhar para dentro de mim, né?
E assim, com todas essas sensações, com todas essas dificuldades, né? Às vezes vai surgindo também aquela sensação de eu não quero, não concordo, né? E aí junto vem às vezes a dor, às vezes junto vem a tristeza, vem o medo, vem a ansiedade de não saber o que está por vir. Só que a verdade é uma só. Toda vez que a vida muda, toda vez que o cenário, toda vez que a vida muda de contexto, né? A gente tem que ter a certeza que é a mão de Deus aplicando a sua misericórdia divina sobre todos nós, a sua misericórdia educativa. A gente tem que acreditar nisso. E em todos os momentos, essa misericórdia vem junto com a providência. Em nenhum momento a gente fica desamparado. É a decisão de Deus se impondo sobre a nossa vida para que a gente viva todas as experiências que a gente precisa, que a gente se propôs, né? É lógico que tem algumas mudanças, né, que acontecem no nosso caminho, que nem são efeitos, né, da misericórdia ou da mão educativa de Deus, né? Tem algumas dificuldades, tem algumas dores que a gente nem precisava viver, algumas perturbações, são efeito das nossas escolhas equivocadas, né? Pela nossa ignorância, pela nossa vaidade, né? Pela nossa imprudência, pela nossa negligência. Só que a providência divina, Deus é tão bom, é tão justo, que o tempo todo, né, Ele vai corrigindo, para que Ele vai empurrando a gente para que a gente volte para o caminho do aprendizado que a gente precisa ir. E nesse aprendizado, nesse caminho de mudança, eu vou vivendo fases, né? E nessas fases eu vou entrando em contato com uma série de emoções que se misturam. Às vezes boas, às vezes não tão boas assim, né? E às vezes, de acordo com todas essas emoções que eu entro em contato, eu sou capaz de ir ao céu e ao inferno num único dia. Através das minhas emoções, através dos meus pensamentos. Como eu já disse aqui, é a nossa mente que direciona a nossa vida. Tudo é de acordo com os meus pensamentos, né? O pensamento expressa, né, os nossos sentimentos e as nossas vontades. E dependendo de que experiência, né, do que essas emoções provocam em mim, eu vou tendo algumas reflexões que podem abaixar ou podem elevar a minha frequência. Acontece que quando abaixa a minha frequência, o que acontece quando eu começo a ter pensamentos não tão bons assim? Quando eu vou me deixando envolver por dor, por tristeza, por angústia, a minha vibração vai abaixando, a minha frequência, e eu vou me conectando com irmãos, né, com espíritos que se encontram nessa mesma frequência. E aí vai existindo, essa força vai crescendo, né? O meu pensamento vai se fortalecendo. Então aquela angústia, aquela tristeza, aquele medo que era desse tamanho, aquilo começa a crescer, 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 e um belo dia eu acordo e vejo que eu não consigo mais me levantar da cama. Eu começo a perceber que eu estou buscando fugas. Eu começo a perceber que eu estou me equivocando, né? Eu vou me comprometendo cada vez mais com essa minha baixa frequência, com as minhas atitudes. E aí, em consequência, eu vou também colhendo, né? Eu vou vivendo os efeitos dessas minhas escolhas, que não são bons, né? E o tempo todo a vida continua nos chamando. Vem, muda, melhora, eleva a sua frequência. E aí, quando eu elevo a minha frequência, quando eu elevo os meus pensamentos, né, eu começo a me conectar com irmãos que estão nessa mesma frequência. E aí eu passo a receber as sugestões dessa frequência, né, as sugestões do alto. E essas sugestões, essas me auxiliam. Essas vão me ajudar. Essas vão me ajudar a discernir, essas vão me ajudar a viver melhor essas experiências, a tomar decisões melhores. Quando eu me conecto com irmãos do alto, com Jesus, quando através da prece eu me ligo, eu elevo a minha frequência, nesse momento eu sou auxiliado.
nesse momento eu sou abraçado, é o momento que eu estou sendo sustentado por Jesus. Que a gente não esqueça disso, né? Porque é nesse momento que eu vou encontrando o auxílio para ir vivendo essa proposta que cada um tem a sua. Eu vim aqui para mudar. Então eu vou o tempo todo ser submetido a situações, né, que vão provocar em mim essa mudança. Sempre a mudança que eu estou pronto. A lei natural, né, da vida, ela contempla a lei do progresso. Não tem como a gente não progredir. Eu posso o quê? Eu posso até retardar um pouco esse progresso. Eu posso fazer que nem criança quando faz birra, quando empaca. Não quer, não vai, e aí a mãe vem, agrada, tenta fazer um acordo, tenta fazer uma troca, vai, até que não tem jeito. Daí quando não tem jeito, o que a mãe faz? Ela dá um solavanco e leva embora. E a vida faz a mesma coisa com a gente. Às vezes a gente empaca, né? A gente faz birra com Deus. E aí vem uma sugestão, vem um auxílio, vem uma ajuda. E se a gente não aproveita essas oportunidades, a vida vem e dá um solavanco na gente também. A gente toma aquele chacoalhão e tem que ir para frente, querendo ou não querendo, né? Porque a gente só pode retardar esse progresso, né? Mas a gente vai para frente, não tem como, né? A gente veio aqui para dar certo. Então, sempre vai vir a vida colocando para a gente situações que vão impulsionar a gente, né? Agora, a maneira como a gente vai lidar com isso, isso é minha, né? Eu não controlo o mundo, eu não controlo as pessoas, eu não controlo a providência divina, mas eu controlo a minha ação. Eu controlo a minha vontade, a minha coragem, a minha força, a minha fé, a minha confiança. Isso eu controlo. Isso está na minha mão. Quando às vezes a gente diz, eu não consigo, consegue. Você tem a capacidade. E essa força, essa coragem é sua. Ninguém, por mais que goste de você, vai conseguir te ajudar se você não encontrar essa força dentro de você. Isso é individual, é de cada um. E aí o que a gente faz nesse momento, né? Nessa hora de dificuldade? A gente volta lá, naqueles painéis conceituais que eu falei no começo. Eu vou até dar uma pausa rapidinho, falando em painéis conceituais, para falar da importância da evangelização. Quando a gente fala, né, tão importante levar a criança para a evangelização, porque a gente pega eles pequenininho, leva lá para a evangelização, e aí eles passam toda a fase da infância lá, e vão aprendendo o que é certo, o que é errado, através de brincadeira, de uma maneira lúdica, e tudo que a gente aprende vai conhecendo a Deus, vai conhecendo a Jesus, as leis morais, o que é certo, o que não é certo, o que é bom, e tudo aquilo que a gente aprende fica aqui, não se perde nunca. E aí quando chega na fase da adolescência, o que acontece com eles? Some tudo. E a mãe fica desesperada, porque a gente entende que é a hora que eles mais precisam, é a hora que chega no mundo para experimentar, queria tanto que estivesse lá ouvindo, já foi. Mas a gente tem que descansar, a gente tem que confiar que tudo que aprendeu ficou aqui. E aí é nessa hora da dificuldade que a gente faz o quê? A gente volta lá, nos nossos painéis, em tudo que a gente aprendeu, nos nossos valores, né? E a gente volta lá e busca nas nossas crenças, né, as respostas, as orientações, né, para que a gente continue trabalhando nessa nossa mudança, né? E aí a gente vai tendo contato, né, com quem a gente é de verdade. E aí, conforme eu vou me conhecendo mais, eu vou ficando mais responsável, né? Só que, na verdade, a gente vem aqui, a gente tem uma vontade muito grande de melhorar. A gente veio para isso. A gente se dispôs a vir aqui a reencarnar, a conviver, né, com esses nossos irmãos adoecidos, não é à toa. Porque aqui não é gostoso. Como eu disse, por mais que a gente encontre algum prazer, né, por mais que essa estadia nossa aqui nos promova algumas sensações boas, algumas alegrias, algum bem-estar, a gente está aqui numa escola e a gente não está na hora do recreio. A gente veio aqui para aprender, né? E se a gente se dispôs a tudo isso, é porque a gente quer mudar. É porque a gente quer melhorar.
A gente tem essa vontade instintiva dentro da gente. A gente foi criado para isso, a gente foi criado para amar, né? E eu tenho essa consciência, eu tenho essa busca natural dentro de mim. E aí eu me esforço para melhorar. Só que às vezes eu tenho que estar atento para eu não cair numa armadilha, nessa busca de me melhorar, nessa vontade de melhorar. Porque às vezes o que eu faço? Eu quero tanto acreditar, eu quero tanto ser diferente, que eu começo a esconder algumas coisas assim. Eu começo a negar alguns sentimentos que eu não quero ter mais. E a gente tem que estar atento para isso, porque isso é uma armadilha. Eu começo às vezes a negar a minha dor, eu começo às vezes a negar alguns sentimentos como raiva, como ódio. Eu chego aqui no centro com a unha do dedão encravado, a hora que eu estou passando vem o Marcelo desse tamanho e pá, pisa na minha unha. Na hora sobe aquele negócio pré-histórico, assim, um ódio do Marcelo, uma vontade de pegar ele pelo pescoço. Mas aí eu falo, desculpa, Patrícia, imagina, Marcelo, foi nada, nem doeu. O coração tá batendo ali no dedo, vontade de pegar ele pelo pescoço. Não foi nada, Marcelo. Ixi, eu que fiquei com o pé na frente, aí nem senti. Só que eu senti. Aquela raiva, aquele sentimento, ele é verdadeiro. Ele se criou aqui dentro de mim. E aí eu faço o quê? Na ânsia de querer ser melhor, eu conto até 10, eu começo a pensar, Patrícia, eleva seus pensamentos, você não sente mais isso. Você não está sentindo isso, Patrícia. Eleva seus pensamentos, você é melhor que isso, você é superior. E aí eu faço de conta que eu não senti, mas eu senti. Eu senti isso, ele foi verdadeiro. E dentro de mim, como eu não consegui dissipar essa raiva dentro de mim, eu vou produzindo dentro de mim aqueles fluidos que são coerentes com isso, e eu estanco isso, né? E aí, para onde vai esses fluidos? Vai para o meu corpo, vai para os meus centros de força, e eu começo a acumular desequilíbrios, né, orgânicos, fingindo e negando quem eu sou. E com certeza vai aflorar em forma de alguma doença, né? E Joana de Ângeles nos orienta sobre isso quando ela diz que o problema não é a raiva que eu senti do Marcelo, porque o que eu sinto é coerente com aquilo que eu ainda sou, é coerente com a minha história, né? Lembra que eu falei lá no começo que a gente vem, que a espiritualidade prepara todo aquele plano reencarnatório para provocar o aprendizado que eu estou pronto. Então, o próximo aprendizado, esse que eu vim aqui, é de acordo a partir do que eu sou. Deus não espera da gente aquilo que a gente ainda não é capaz de dar. O que eu aprendi está aprendido, mas o que eu sinto ainda é meu, ainda faz parte da minha história, da minha trajetória, né? É por isso que ela diz que o importante não é o que a gente sente, mas sim o que eu vou fazer de acordo, né, com aquilo que eu ainda sinto, né? Porque o que eu ainda sinto é uma verdade sobre mim, né? Deus não fica pedindo que eu tenha uma maturidade que eu ainda não tenho, porque Ele me conhece. Ele sabe das minhas capacidades. A gente não pega um bebê de 6 meses, bota em pé e fala, anda. Ele ainda não está pronto para isso, né? Então a gente também não deve se enganar. O problema da gente às vezes querer se enganar é que quando a gente começa a se enganar, a gente não se dispõe a aprender, porque eu acho que eu já sei. Quando alguém chama e fala, vem cá que hoje nós vamos aprender, como que faz para lidar quando sente uma raiva assim do Marcelo? Eu falo, não, obrigado, eu não sinto mais isso não. Ixi, já estou longe, já aprendi essa lição. E aí eu não vou aprender. E quando a vida me oferece uma situação mais difícil que essa, aí eu já não sei como lidar. E aí junto começa a vir o desconforto, o medo de não saber lidar com a situação, porque o que eu fiz? Eu não aprendi o que era para ter aprendido na hora certa, justificando o que eu já sabia. Então a gente não tem que ter vergonha, né, do que a gente é. A gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? A gente, lógico que não pode fazer tudo o que a gente tem vontade. Eu tenho vontade de pegar o Marcelo, eu não posso fazer isso. Até porque eu tenho que raciocinar, e quando eu começo a raciocinar, principalmente sobre ação e reação, né, sobre causa e efeito, eu começo a
pensar se realmente eu quero sofrer os efeitos, né, as consequências de uma atitude. E aí eu entendo que não. Eu quero pegar o Marcelo no pescoço, ele vai dar um sopapo em mim, eu não estou afim, eu não quero viver isso. E aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a pensar, né? Como eu não quero viver essas consequências, né? Eu sinto determinadas coisas, né? Mas eu reconheço que nessa hora eu tenho que ter humildade de reconhecer que eu ainda tenho esse sentimento e eu preciso de ajuda quando eu não sou capaz de lidar com esse sentimento sozinho. E quem é que nos ajuda nesse momento? Para quem que a gente pede socorro? Para Jesus. E aí o que eu faço? A hora que eu peço ajuda, é assim que Jesus se apresenta sempre na nossa vida. Sempre ali, disposto, pronto para ajudar. A hora que eu peço ajuda, é a hora que eu elevo a minha vibração. E não é porque eu sinto raiva, não é porque eu tive vontade de pegar o Marcelo pro pescoço, que eu tenho que ficar com a minha vibração lá embaixo. Não é porque eu estou triste, que eu tenho que ficar com a minha vibração lá embaixo. Eu tenho que reconhecer esses meus sentimentos, aceitar eles com humildade e aceitar a ajuda também, né? Porque aí o que eu faço? A hora que Jesus bate, eu abro as portas. E quando eu abro as portas, o auxílio acontece e aí eu começo a trabalhar, eu começo a me trabalhar, né? Então, essa é a mágica da vida, né? Eu aceitar essa minha interação com o mundo, com a matéria, com as pessoas, como sempre como sendo uma proposta, né, contínua de um confronto que eu vou viver comigo mesma para que eu compreenda aquelas maturidades, né, que eu já adquiri e possa ir colocando elas em prática com mais segurança, com mais firmeza, né? E assim eu vou identificando o que eu preciso amadurecer, né? E vou fazendo todas as reflexões necessárias, né? Para ir vivendo uma nova conduta. Então, a proposta da vida é essa, é mudar, é crescer, né? É melhorar. E nesse nosso processo de mudança, eu quero falar sobre uma outra coisinha também, que é o ter ou não ter. Para que a gente tenha consciência de que o ter ou não ter não fala sobre você. O ter ou não ter fala sobre a necessidade atual que a gente está tendo de experimentar emoções para que provoquem em nós as reflexões que a gente precisa, né? Então, tudo que a gente vive nessa nossa caminhada aqui são as oportunidades que Deus deu e são nelas que a gente vai adquirir esse novo aprendizado, são com elas que a gente vai mudar, vai melhorar, vai crescer, né? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente está aqui se achando, né? A gente está aqui na vaidade, se achando o bom, às vezes a gente fica se achando top, às vezes a gente fica se achando o máximo, né? Só que na verdade todas as circunstâncias que a gente vive não fala quem eu sou. Fala sobre a minha necessidade de um novo aprendizado nesse momento, né? Então, às vezes, se eu tenho alguma coisa, se eu tenho bem, se eu tenho uma fortuna, não é porque eu sou algo, não é porque eu sou top, não é porque eu estou bem. Às vezes a gente tem costume de falar isso, fulano está bem. Você não sabe. Ele está vivendo o que ele precisa nesse momento para desenvolver e aprender aquilo que ele está pronto para aprender. Eu preciso dessas experiências nesse momento, né, para que eu tenha as minhas reflexões provocadas, né? E da mesma maneira, se eu perco algo, se eu perco alguém, se eu passo por algumas dificuldades, se de repente as coisas mudam, isso também não determina quem você é. Não determina o seu valor, não determina a sua importância, né? Não diz de onde você veio, não diz para onde você vai, apenas diz o que você precisa nesse momento, né? Então, hoje a gente precisa estar nesse cenário que a gente está, vivendo no lugar que a gente está, com as pessoas que a gente está e com as condições que foram necessárias para a gente desenvolver aquilo que a gente estava pronto, para a gente aprender, né? Então isso é para que a gente não se engane, né? Com o que a matéria nos oferece às vezes, para que a gente não tenha muitas ilusões, né? Com as circunstâncias, né? Com as condições. A gente tem que estar atento com
aparência física, com bens, com posição social, com aquisição, né, com facilidades, com aquelas pessoas que às vezes convivem com você, com os lugares que você frequenta, né? Nada disso fala sobre nós. Nada disso fala sobre você. Quando a gente desencarnar, a gente vai aprender, vai refletir, vai fazer todo, né, todo aquele processo novamente. E quando a gente voltar aqui, a gente já vai voltar num outro contexto, num outro lugar, com outras características, com outro corpo físico, com outras condições sociais, econômicas, né, com outros costumes. E às vezes todos aqueles lugares que a gente observava e não gostava e não achava legal, talvez vai ser o lugar que você mais vai gostar de estar. Talvez aquilo que a gente julga mal ou não tão bom assim, talvez seja exatamente o lugar onde a gente vai estar. Daqui a pouco, e é assim, a gente sabe disso, né? Assim, tudo que a gente vive está nos dizendo que a gente precisa para amadurecer, para melhorar, para crescer, para que a gente não descanse na ilusão de achar que a gente alcançou um patamar diferenciado, né? Porque aqui no mundo, quando a gente alcançar esse patamar, e a gente vai alcançar, porque a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para dar certo e não vai ficar nenhum para trás. Todo mundo vai chegar. Só que quando a gente chegar, a gente não vai mais estar aqui. Pode acreditar. Quando a gente chegar, a gente vai estar numa outra morada, com outros espíritos, com outros irmãos desenvolvidos, né? E algumas experiências desconfortáveis, algumas dores, algumas situações que não foram tão agradáveis assim, a gente não vai precisar viver mais, porque a gente já vai ter aprendido a lição, né? Só que isso está longe ainda, né? Enquanto isso, a gente precisa desse mundo aqui. A gente precisa das situações que às vezes a gente reclama, fala, por que eu tenho que estar vivendo isso? Porque é assim que você vai aprender, é assim que você vai crescer, é nessa família, é nesse ambiente, é nessa casa, é nesse trabalho, é nesse contexto que você vai melhorar. Então todas as características, né, principalmente nas trocas e relacionamentos, provocam em nós exatamente todas as reflexões que a gente necessita. Nada do que a gente está vivendo aqui é à toa. Não é resultado, nada é resultado, tudo é meio. O resultado a gente vai alcançar lá na frente, muito depois, né? Então, se a gente está tendo alegrias ou tristezas, é meio. Se está tendo conforto ou desconforto, é meio. Se está dando certo, está trazendo alegria, é meio. Tudo é meio. É por isso que saibamos olhar uns para os outros com gratidão, de que fomos escolhidos a dedo para transformar o outro e a mim mesmo. E tudo que vivemos vem nos libertar, vem nos auxiliar, vem nos elevar. É por isso que a gente precisa ter coragem para viver todas essas mudanças e, principalmente, a gente precisa ter fidelidade, né, com o que realmente precisa viver. E aí, quando eu começar a aceitar quem eu realmente sou, quando eu começar a me conhecer de verdade, eu não vou achar mais que Deus é injusto. Pelo contrário, né, eu vou encontrar sentido em tudo que eu estou vivendo aqui. Porque eu vou reconhecer que nessa experiência que eu estou agora, realmente eu estou sendo trabalhado de uma maneira que eu não seria trabalhado se eu tivesse vivenciando outra experiência, né? E a partir dessa consciência, né, a partir dessa compreensão, eu vou me conectando cada vez mais com a vida, eu vou me conectando com o mundo, eu vou me conectando com as pessoas de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais natural. E eu passo a ver as dificuldades também de uma maneira mais natural, como meio, como oportunidades que Deus vem nos dando para isso, para crescer, para melhorar e para evoluir, né? E a gente vai aproveitando, né, tudo que Deus vai nos oferecendo. E a gente tem que ter uma certeza, o que a gente vai ter como recompensa não é troféu, né, não é medalha, não é descanso, não é aplauso,
que a gente vai ter como recompensa é a mudança, que vai nos trazer melhor, que vai nos fazer melhor. Então eu gostaria de encerrar com essa imagem aí, e que a gente traga sempre dentro da gente a certeza que não importa a dificuldade, não importa a situação, Jesus está sempre assim, está sempre pronto para nos auxiliar, sempre pronto para nos ajudar na nossa mudança, na nossa transformação. Obrigado pela atenção e pela paciência.